Muito bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui, ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, sou analista junguiana, informação pela Pandora Treinamentos, e estudante de filosofia e ciências espirituais e a criadora desse canal de comunicação que veio para abalar as estruturas da sua mente instintiva, emocional e racional para romper com alguns paradigmas aí, crenças que provavelmente vêm te limitando de ser quem realmente você gostaria. E nesse episódio número 3, a gente vai falar sobre algo extremamente importante, que talvez só fazendo isso, provavelmente a sua vida seja alterada para sempre. Você já descobriu lá no primeiro episódio? Se você não ouviu ainda, vai lá para descobrir como é que a gente pega padrões e comportamentos na história por trás da história do que está sendo contado. E no episódio anterior ainda, o nosso número 2, você já descobriu um pouco de onde vem a raiz do sofrimento, dos maiores sofrimentos humanos. Você não viu ainda? Volta lá, ouve o episódio 1, ouve o episódio 2, para entender qual é a crescente que a gente está fazendo aqui no episódio 3, tá? E nesse episódio 3, o que eu quero trazer para vocês e que pode mudar a vida de vocês para sempre, eu digo para sempre mesmo, tá? Porque é algo que eu já fiz e eu faço todo santo dia e eu quero dizer para você. Se você se recorda disso, se você deixa um lembrete a respeito disso, realmente a sua vida vai ser alterada em todos os níveis possíveis. E o tema desse terceiro episódio aqui é um só. Faça o compromisso com a verdade. Faça um compromisso com a verdade. Mas, Glauce, como assim? Como que eu posso fazer um compromisso com a verdade? Que verdade que é essa? Do que você está falando? Vamos clarear essa história, então, porque eu sei que começam a aparecer muitas opções. Eu falo que na nossa cabeça vai abrindo todas as gavetinhas e a gente vai querendo montar os nossos organogramas mentais para conseguir entender o que está sendo dito aqui. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte. Você já parou para pensar quantas vezes você atropela a verdade e o quanto isso te faz mal? Você já parou para pensar que todas as vezes que você rompe com a verdade, isso te prejudica em muitos níveis, em vários níveis que você possa imaginar e até não imaginar, tá? Quando a gente faz um compromisso com a verdade, a nossa vida melhora exponencialmente. E qual é essa verdade? Eu vou ensinar aqui para vocês uma única coisa que vai fazer pelo menos você se reconectar com você mesmo. A gente vive num mundo completo, cheio de várias coisas e a gente se conecta com todas elas e a gente não se conecta com a única coisa que a gente precisa estar conectado, com a gente mesmo. Então, Glauce, como é que eu faço essa conexão comigo mesmo para tentar encontrar essa tal dessa verdade? A primeira coisa que eu ensino os mentorados aqui, e essa é uma das coisas importantes para você descobrir o que está gravado dentro de você, além da sua biologia, além das suas crenças, além do que você tem guardado, além da sua criação e etc. É você se reconectar com o lado de dentro. Eu quero falar para você que biblicamente, e a gente sabe que não só biblicamente, mas filosoficamente, cientificamente,
temos algo dentro de nós que nos conta quem realmente nós somos. E qual é o melhor para o nosso caminho, para o nosso destino e para tudo. E eu acredito que o mundo anda muito perdido porque perdeu essa conexão básica com o espírito que mora, que nos habita, que está do lado de dentro. Então hoje, se você puder parar por um segundo, coloca a mão no seu coração. Se você estiver ouvindo isso, vai para um lugar tranquilo, senta, coloca a mão no seu coração, fecha os olhos. E eu quero dizer para você que a verdade vai vir quando você pensar a respeito de um assunto e todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos que você ativa através aí do seu coração, da energia do seu coração, positivarem. Essa é uma verdade. Quando a sua mente, quando a sua razão e a sua emoção começam a se tornar congruentes, essa é uma verdade superior. Você não vai ter briga nem mental, nem emocional com relação a qualquer assunto. Eu quero trazer para vocês uma coisa muito simples, tá? Quantas vezes vocês já se sentiram de uma forma e pensaram de outra, e a vida quase que te esganou e te rasgou no meio com a decisão que você tomou? Você já fez isso? Eu quero dizer para você que isso eu não ouvi o que estava sendo dito do lado de dentro. Esse compromisso com a verdade é primordialmente ouvir o que está do lado de dentro e essa inteligência natural, divina, que está dentro de nós. E a gente, por muitas razões, eu posso dizer, a gente simplesmente não ouve. Às vezes a gente não ouve por conveniência. Às vezes a gente não ouve porque a gente tem medo do que o outro vai pensar com relação a isso. E a gente acaba se transgredindo, praticando uma autoviolência com a nossa verdade interna por coisas externas. Então, uma das coisas que eu quero falar para você é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para você entender do que a gente está falando. Quando eu preciso tomar uma decisão, e pode ser simples, tá? De falar alguma coisa para alguém. E aí você precisa falar alguma coisa. E você está nessa angústia, eu preciso falar, mas eu estou sentindo que não é para eu falar, e eu quero falar porque preciso falar, e eu estou sentindo... Fecha seus olhos. E se este lugar entrar em congruência, em coerência, e o seu sentimento e o seu pensamento estiverem na mesma direção, isso é um sim. Mas primeiro você precisa dar um shutdown na sua mente para escutar qual é a verdade. Porque às vezes a gente está querendo dizer alguma coisa que precisa ser dita, é o certo, é o correto, e aí vem a nossa mente falando, mas se você falar isso vai acontecer isso, isso e isso, a pessoa vai ficar chateada e nananana, você não quer que as pessoas se sintam assim com relação a você, vem um monte de coisa na sua cabeça e você acaba ouvindo a mente, que chama mente, porque na maior parte das vezes ela mente, tá? Ela mente com relação a muitas coisas aí, se você já criou padrões internos, inclusive o seu corpo também é capaz de fazer isso. E acaba rompendo com a verdade dentro de você, sendo incoerente, incongruente, e é esse o sofrimento que fica dentro de você. Eu vou dar um exemplo que eu vivi, tá? Eu vivi na pele. Meu marido me convidou para sair num horário para fazer algo que ele queria.
E eu não queria, honestamente, naquele momento, eu não queria mesmo. Eu falei, puxa, se eu sair agora, vai acontecer isso, eu vou perder meu horário, eu tenho meu horário de comer, que eu já estou organizada para fazer outras coisas depois, porque se eu comesse num outro horário, eu ia fazer exercícios, e aí comer e fazer exercícios para mim não daria certo, e aí foi uma grande confusão. Só que ele, escutem essa é boa, ele me encheu tanto a paciência que eu falei, ai meu pai amado, vamos, então vamos. E aí eu fui, quero dizer para você, eu fui com ranço, sabe aquele ranço? Gente, isso faz tempo, mas é muito engraçado falar sobre isso, porque eu lembro exatamente como é que eu voltei. Eu fui, foi agradável, tudo bem, foi construtivo ali naquele momento, mas eu entrei no carro e eu lembrei, eu falei, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que fazer tudo no horário diferente. Eu nem tinha energia para isso, eu gastei, demorou muito mais do que eu achei que fosse demorar. E agora eu estou exausta, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu preciso. E eu cheguei à conclusão de que mesmo que eu ficasse muito brava com ele, eu fiquei, tá, gente? Eu quero dizer para vocês que eu cheguei em casa e eu olhava para ele com muita raiva. E aí, naquele momento, a ficha me caiu. Porque é que você rompeu com a sua própria verdade? Por que que você foi fazer alguma coisa para agradar o outro se desagradando? Existe, gente, uma ordem de sucesso de relacionamentos, e não só de relacionamentos, na vida, para o primeiro relacionamento que você tem, que é você, Deus e você, tá? Que eu descumpri naquele momento. Eu vou dar a ordem para vocês, anotem, porque isso é muito importante, você vai descobrir a raiz do seu sofrimento diário, agora, não com a família, como eu falei no episódio anterior, mas você vai descobrir aonde você está atropelando as coisas que não eram para ser atropeladas e por isso você sofre, assim como nesse exemplo aqui que eu acabei de dar com meu marido, tá? Existe a ordem de primeiro você com Deus. Primeiro você com Deus. Esse é um mandamento, gente. Jesus veio e falou assim, olha, vou falar uma coisa para você, ame Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como você ama você. Então, primeiro você tem que amar quem depois de Deus? Você. A minha pergunta é, há quanto tempo faz que você não ama você? Essa é a primeira coisa. Há quanto tempo faz que você anda praticando autoviolência com você, sendo incongruente com você, sendo incoerente com você, faltando com a verdade sua interna para caber em alguma caixinha, para caber em algum lugar? Fala para mim. Há quanto tempo você está fazendo isso? Às vezes, para pertencer até uma comunidade que você se identificou em algum momento, tá? E se você mudou? E se aquilo não está te fazendo mais bem? Será que, porque você se apegou às pessoas, você ainda continua lá? Será que, de alguma forma, você não faz isso em muitos ambientes? Será que você não faz isso na sua família? Será que você não faz isso com os amigos do trabalho? Pensa aí. Então, a primeira coisa é eu e Deus. O meu relacionamento com Deus, ali em cima, antes de tudo, é Ele que me sustenta, Ele que é parte do Espírito que habita dentro de mim. Então, essa é a primeira conexão que você tem que fazer. Você tem que estar bem com isso, você tem que estar alinhado com isso. Se isso começa a faltar em você, você já entendeu aonde é que falta vida em você. Coloca vida no seu espírito. Coloca mais vida na sua vida. Só quem pode preencher este lugar é aquele que te deu a vida, porque ele é o único que pode te dar mais vida. Então essa é a primeira parte. Segunda, que a gente já trouxe um pouquinho, é você com você. Como anda o seu relacionamento com você? O que você tem feito para você? Corpo, mente e espírito.
para conseguir olhar no espelho e não olhar só para o que está do lado de fora, tá? Você já foi até o espelho e olhou dentro dos seus olhos para saber o que tem dentro da sua alma, do seu coração? Você já fez isso? Quantas vezes você escova os dentes, faz uma maquiagem aí se você for mulher, arruma o cabelo e você não olha para dentro de você? Você não consegue conectar você, o seu corpo físico aí, energético, com a sua alma. Essa é a desconexão. Será que você está cuidando de você? O quanto você tem honrado a verdade que está aí. E se você não tem gostado muito da verdade que você vê quando você olha no espelho dentro da sua alma, se você consegue fazer isso, mas você não gosta do que você vê, o quanto é que você tem buscado auxílio para viver algo diferente? O quanto é que você tem cuidado das suas emoções? O quanto é que você está bem com você mesma? Primeiro eu, com licença, obrigada. E aqui eu quero trazer uma das coisas que todo mundo fala, gente, é muito sério isso. Quando o avião está caindo, e a vida de muitas pessoas é um avião caindo, sim ou não? É. Ultimamente você olha aqui para o mundo inteiro, você vê as pessoas que elas estão enlouquecidas, correndo de um lado para o outro com uma série de problemas e é como se a vida dela fosse um avião caindo. Em quem que a gente coloca a máscara antes, gente? Em quem que é para colocar a máscara antes? A indicação é: coloque primeiro em você. Porque se você não estiver bem, você inclusive não consegue ajudar as pessoas. Se você não estiver bem, por exemplo, tá? E seu filho, seu marido, ou sua esposa, ou seu chefe, ou seu amigo precisar de alguma coisa, você vai tentar entregar algo para essa pessoa que você não tem. Tem como você dar algo para alguém que você não tem? Fala para mim. Ou que se você tem um pouco, você dá e você fica sem? Você já parou para pensar quantas vezes você fez isso? Por que você não tem cuidado de você? Mental, físico, espiritual e emocional. Tudo fica para outra hora. E aqui eu tô falando cuidar de você, não para o que é bom, tá? Mas para o que faz bem. Cuidar de você faz exercício? É fazer exercício também numa academia. É bom, gente? Na maior parte das vezes não é bom, tá? Mas faz bem? Faz bem. Essa é a diferença e a confusão que existe por aí. E aí as pessoas acreditam que é egocentrismo o autocuidado. Autocuidado não é egocentrismo e não confunda uma coisa com a outra. Eu estava conversando esses dias com um mentorado e eu falei para ele: não confunda você acreditar que você é egoísta porque você escolheu fazer outra coisa ao invés de estar num lugar onde você não se sentiria bem. Isso chama-se autocuidado. Se você julga uma pessoa que poderia fazer algo por você e ela não fez, você não sabe o que está na cabeça dela e qual foi a conta física, mental e emocional que ela fez para não estar te ajudando na hora que você precisava. Porque para ela, essa conta talvez estivesse muito alta e ela não conseguia transgredir o processo dela, que era Deus primeiro e ela depois. E aí você não sabe em que escala você tá. E agora eu quero trazer o resto da escala para vocês, tá? Primeiro Deus, esse relacionamento com Deus, depois você com você em todos os níveis. É cuidar de você para você sentir bem. Glauce, pode ser o quê? O autocuidado pode ser tudo. Se você vai fazer exercício e se sente bem, vá. Se você vai fazer um cabelo, uma unha, vá. Se para você encontrar com seus amigos, visitar pessoas que você ama, é um autocuidado porque você sente saudade dessas pessoas e elas te fazem bem, você sai de lá com novas ideias, você sai de lá se sentindo melhor, cheio, vá. Autocuidado é você fazer para você
Algo que faz você chegar próximo da completude. Se você se sente maravilhosa com uma unha feita, vá fazer uma unha. Eu quero dizer que pode ser isso também. Se você se sente maravilhosa de marcar um almoço com a sua prima e aquilo, ir lá e vocês têm conversas e é incrível, vá, marque um almoço, converse. Então, este é o você com você. Se para você o autocuidado é fazer um processo de mentoria terapêutico, estudar, vá, cuide de você, tenha o seu momento. Isso é um direito seu. Isso é um direito seu. Terceiro lugar para você ter uma vida plena e feliz, tá? E aí eu tô falando dos principais relacionamentos da nossa vida aí. O primeiro, Deus. O segundo, você com você. O terceiro, se você é casado ou se você namora e tem a intenção e já tá nesse relacionamento pensando nessa direção, essa é a terceira pessoa que você vai colocar em grau de importância na sua vida. Porque ela é a pessoa que vai fazer a jornada com você, que vai usar da força e da inteligência para ter essa caminhada de maneira congruente com objetivos de vida, sonhos compartilháveis. Essa é a pessoa mais importante. Eu sei que o que pregado para aí é que, por exemplo, tá? Se você já tem uma família, os meus filhos são tudo na minha vida. Errado, amor. Tá errado, a ordem tá errada. Deus é o mais importante, depois vem você. E depois vem sim o seu companheiro, o seu parceiro, a sua companheira, a sua parceira. Por um único e simples motivo. A partir deste relacionamento, é que tudo para baixo também vai começar a fazer sentido. Eu vou contar para vocês. O próximo, que são os filhos. Porque eu quero fazer uma pergunta aí. Se você tem um relacionamento e você tem filhos, se o seu relacionamento estiver ruim, quem é que vai levar a burdoada, você querendo ou não? Quem é que vai levar essa burdoada? Fala pra mim. Se você brigou com a sua esposa e vai falar com o seu filho, você tá quase latindo pro seu filho, tá? Você tá quase latindo pro seu filho. Então, o próximo da lista é o filho. Por quê? Porque o filho é a continuidade, não é a parceria, não tá na lateral, tá? Tá pra frente. Tá pra seguir a vida. A linhagem, inclusive, posicionamento sistêmico de ordem geográfica aí é assim. Vamos colocar que topograficamente, primeiro Deus em cima, depois você e o seu parceiro, sua parceira, depois os filhos que vão levar a continuidade para frente. Depois dos filhos, eu quero falar, e talvez seja controverso aí para vocês, tá? E não tem problema nenhum. É o seu trabalho. Porque o que você faz é a sua missão de vida, é o seu propósito, é o que traz, inclusive, recursos financeiros para dentro da sua casa, para sua subsistência. Sim, é o próximo passo. Então, Glaucio, eu posso sair do meu trabalho quando acontecer uma emergência com seu filho, com seu marido, com seus filhos, com a sua esposa. Quando acontecer alguma emergência nesses lugares, aí sim, você vai disponibilizar tempo e recurso de vida para o que vem antes, para o grau de maior importância. Glaucio e o resto. Cadê o resto, gente? Cadê o resto? Depois do seu trabalho, vem a sua família, a primeira família, a família da qual você veio para essa terra. Fechado? Então, aí vem essa família, e aí pode vir a primeira família, como pai, mãe, irmãos e etc. E as pessoas que você considera como família. Elas estão neste lugar. Elas estão exatamente neste lugar. Troca de lugar, inclusive. Para você ver como todo o resto desanda.
Quando a sua mãe tem um problema e você para todo o resto, você atropela Deus, você atropela você atropela o seu marido, você atropela os seus filhos e vai fazer alguma coisa para sua mãe. E vai resolver os problemas dela, fazer as coisas dela. Vai desandar tudo, tá? Vai desandar o seu trabalho, vai desandar o seu relacionamento com o filho, vai desandar o seu relacionamento também com o marido ou esposa, e aqui eu tô dando só um exemplo. Vai desandar você com você, porque você vai ficar pé da vida que você tinha um monte de coisa para fazer e largou tudo para fazer para o outro. E aí, a sua conexão com Deus também diminui. Olha só, como você está descobrindo. Glaucio, e o resto? E o resto? Depois dessa família, vem os amigos, que não são considerados família, que são amigos que você gosta, próximos de convivência, e todo o resto depois. Glaucio, e se eu só aplicar isso na minha vida? Isso é uma fórmula de felicidade? Eu quero dizer para você que sim, essa é uma fórmula de felicidade. Mas, agora, se você quiser escrever aí num papelzinho, escreva para você não esquecer. Eu e Deus, eu comigo mesma, eu com meu parceiro, companheiro, parceira, companheira, esposa, eu com os meus filhos, eu com o trabalho, eu com a minha família, eu com amigos e eu com todo o resto. Escreva essa ordem, porque inclusive isso vai mudar a maneira como você responde o seu WhatsApp durante o seu dia, tá? Isso vai alterar a maneira pela qual você faz isso. A maneira pela qual e a ordem pela qual a gente responde na vida mostra quais são as nossas prioridades e o que é que vai crescer na nossa vida. Se você tiver isso, só isso vai mudar a ordem que você vai reconfigurar aí uma nova história. Eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso. Será que eu tô colocando os amigos antes do marido? Antes da esposa? Uau, que atropelo! Será que eu tô colocando aí a minha mãe e o meu pai antes dos meus filhos? Ai, vixe Maria, Glaucia, eu não tenho filhos. Como funciona essa ordem? Você e Deus. Você com você. Se você não estiver namorando e se você não tiver filhos, você pula essa categoria e vai para a categoria trabalho. Trabalho. Se você já foi independente, se você já é um adulto, o próximo é o trabalho, sim, porque ele vai garantir a sua subsistência para você não depender de outras pessoas. Um adulto não é para depender, um adulto é para ser independente. Vocês lembram quando a gente fazia 18 anos e comemorava a independência? E você com acima de 18 anos, às vezes não tinha nenhum trabalho. Quem sabe você, na idade que você está hoje, você ainda é dependente, emocional e financeiramente. Que coisa mais louca é essa inversão? Eu quero dizer para vocês que essa também foi a minha história, tá? Não fiquem chateados, não. Eu trabalhava, mas eu ainda não conseguia me sustentar. Fiquei na casa da minha mãe e do meu pai durante bastante tempo, mas eu já tinha dinheiro para não dar despesa para eles e quero falar para vocês. Apesar do meu pai ter pago a minha faculdade, na época que eu pirei dentro da faculdade, eu quero dizer para vocês que acontece com todo mundo, eu peguei dependências, né? Se vocês sabem do que eu tô falando. Ai, Glaucia repetiu em algumas matérias já? Repeti, gente. É normal, tá? Quando você passa por um processo de sofrimento muito grande, que foi o que aconteceu comigo, peguei algumas dependências, mas adivinha? Eu paguei essas aulas do meu bolso, tá? Porque meu pai falou, a faculdade eu tô pagando. Se você não der conta, trabalhe, se vire, porque para se formar eu vou pagar o programa inteiro sem repetição, amor. Então eu tive que trabalhar e pagar essa conta. Eu tive que trabalhar e pagar essas contas das DPs, tá? Que eu peguei.
Essa é uma coisa que eu quero falar para você. Então, se você não é casada, estava na faculdade, não era casada, não tinha filhos, então o trabalho é importante? É sim, senhor. Então, o trabalho é o próximo. Se você não tem um relacionamento bom, fixo, com organização já para um casamento, ou um noivado, ou um casamento, o que vem depois é o trabalho. Depois do trabalho, você pode botar a sua família de onde você veio, que é pai, mãe, irmãos, e depois amigos e o resto. Então, agora você já tem uma ordem para saber como é que você vai se relacionar na vida para, inclusive, conseguir manter o seu compromisso com a verdade. Glaucia, você passou tudo isso, mas e o compromisso com a verdade? Gente, eu quero falar uma coisa para vocês que é maravilhosa. A gente já está caindo no número 2, tá? Que é a gente com a gente mesmo. Que é o compromisso com a verdade. Você sabe como você pode ter o seu relacionamento com Deus. Você sabe com a energia, com que você acredita. E para mim é Deus, porque eu acredito em Deus. Nessa manifestação incrível, maravilhosa de quem Ele é e de tudo que Ele manifesta. Mas, se você não acreditar, você sabe que tem uma energia maior, porque coisas acontecem na sua vida que você não consegue explicar sim ou não. Então, eu quero que você tenha isso em mente. Glaucia, o que é o compromisso com a verdade? Número 1, você faz essa conexão com Deus e a sua pode ser no meio da natureza, a sua pode ser indo na igreja, pode ser com louvor, pode ser com meditação, pode ser com o que você quiser, com prática de yoga, pode ser o que você quiser, você escolhe. Agora, o que está faltando é o número 2 já, gente. Eu falei toda a cadeia para você saber o que fazer e como fazer, mas o que está caindo, gente, já é o básico. É você com você mesmo. É você rompendo com o compromisso com a verdade, com a sua verdade. O quanto é que você agora, com as coisas que eu falei, tem se corrompido? Você já viu que tinha uma festa para você ir? E às vezes era até uma festa de família ou uma festa para sair com os amigos mesmo. E você estava cansada, estava num outro momento. E você simplesmente queria ficar lá deitada, tranquilo. E você levanta e você vai para a festa para alguém não ficar chateado com você. Ah, porque se eu não for nesse almoço, vão falar durante um mês. Você prefere você honrar você e falarem durante um mês? Ou você ir, ficar pé da vida com você, ir lá e ver um monte de gente que vai fazer mais mal do que bem energeticamente, e às vezes verbalmente, e às vezes com olhares, e romper com você, ou deixar todo mundo falando, ou simplesmente falar, não, com licença, muito obrigada, hoje eu vou ficar aqui. Eu tenho uma tendência a falar, porque eu sempre sei que isso traz um pouco de alegria para o nosso coração. Hoje, o meu compromisso, o compromisso da minha família com a verdade é tão grande, mas tão grande, que quando tem alguma situação ou surge alguma coisa, eu falo, sorry, hoje a cadeira do The Voice não virou para você. E eu sei que talvez você esteja rindo, e eu quero que você use essa metodologia para investigar você do lado de dentro. Eu quero ir, eu quero fazer isso, eu quero fazer essa parceria, eu quero. Olha só. Você investigou o que está do lado de dentro? Você investigou o que está do lado de dentro? Para você não romper com a verdade que está dentro de você. Eu quero te falar que, biblicamente, tem uma frase maravilhosa. E Jesus fala uma coisa incrível, tá? E ele é um mestre. E a palavra dele foi assim, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que apresenta para você a verdade que vai te trazer mais vida. E você está rompendo com a verdade que está dentro de você. Aí você se pergunta, por que eu tenho pouca vida na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou fazendo isso comigo, gente? A verdade mostra o caminho para você ter mais vida na sua vida. Sim ou não? Você agora percebeu muitas coisas que você fez e que você não queria. Quantas vezes você continuou fazendo uma coisa que você não queria mais há muito tempo por conta de todo o externo, para não causar um desconforto? E a minha pergunta é, por que você pode ficar desconfortável e as pessoas não? Por que você pode sofrer para as outras pessoas não sofrerem? E você acredita que elas não estão sofrendo pelo seu comportamento, mas será que não estão? Por que é que você tem feito isso com você? Por que é que você entra em situações e que aquilo não tá bom para você e você não fala nada? Você agora está sabendo que você está faltando com a primeira verdade. A primeira verdade, a verdade que mais importa. É a verdade que mais importa. Fecha os olhos, coloca a mão no seu coração e pergunta: eu realmente quero fazer isso? Se a sua mente está dizendo sim, o seu corpo está dizendo sim, você até às vezes vai escutar, tá? Às vezes é para sair de um relacionamento, por exemplo. A minha mente está dizendo sim e eu posso categorizar em ordem alfabética ou numérica o que você quiser para eu sair desse lugar. E o seu coração também. Mas aí vem a mente que mente para você e começa a falar: ai, mas e se você sair desse relacionamento agora? O que você vai fazer? Ai, você vai ficar sozinho. Ai, todo mundo vai falar que você... Você está vendo como vem o sabotador? Mas dentro de você, você já tem a resposta. Não procure respostas do lado de fora. Elas nunca estarão lá. Ela nunca vai estar na voz de qualquer outra pessoa que não seja na voz dentro de você. E quando você ouve a voz do lado de fora, você sente a violência praticada com você em cada mísera célula do seu corpo. Hoje, o que eu quero falar para você é: por que é que a verdade sempre pode estar por debaixo dos panos para que tudo fique tranquilo e em paz? Será que você não está escondendo a sua verdade interna? Quantos limites você permitiu que as pessoas passassem porque você nunca falou a verdade? Você nunca contou a verdade. Por que você nunca falou a verdade a respeito de como você se sentia? Você nunca tomou as decisões com a sua verdade interna. Você tomou várias decisões, mas nunca foi a que te honrava. Por quê? Por que num mundo que é para você ser governante, inclusive do seu próprio corpo, da sua própria mente, das suas próprias emoções, honrando e fazendo um compromisso com a verdade, você se comporta como um mendigo onde era para você reinar? Fala para mim. Hoje nós estamos aqui para que você faça um compromisso com a verdade. E é a primeira verdade para que aquela ordem relacional
faça sentido na sua vida. Eu quero que você hoje, depois de ouvir isso, faça um compromisso com a verdade. E não é uma verdade aleatória. É com o que está dentro de você, com o que você realmente sente. E posso falar, quando você aciona a sua mente e você aciona o seu coração, a verdade vem. Não é aí que os seus traumas têm vez, que os seus padrões, os seus hábitos comportamentais e todo o mimimi que vem na nossa mente tem lugar. Não tem. Não tem lugar. Pode vir um monte de coisa aí, parasitar você, mas quando você para e entra em conexão com o seu coração e com a sua mente aí, com o seu coraggio, e o coraggio é de coragem, e é o nosso coração que mostra pra gente. Eu quero dizer para você que, se você não sabe, o nosso coração tem neurônios que guardam informações primordiais, emocionais, de alto impacto. E você vai saber exatamente o que fazer, porque quando for algo enganoso, e tem isso biblicamente, né? A referência é: o coração do homem é enganoso. Mas quando fala coração, para você que entende só um pouquinho sobre a linguagem simbólica bíblica, as suas emoções, na maior parte das vezes, vai te enganar. O coração é a representação das nossas emoções. Então, se você não tiver uma congruência entre razão e emoção, entre pensamento e sentimento, as suas emoções vão te atropelar para você se comportar de uma forma que talvez você nem gostaria. Mas quando você vai para a congruência, você encontra a verdade, a unidade, a integração. Porque você integrou o pensamento com a emoção e os dois estão dizendo a mesma coisa. Às vezes, você vai parar e vai ver uma situação e vai falar assim: peraí, pausa, senta, fecha os olhos e faz a pergunta. De olhos fechados, com a mão no coração. Se você quer ou se você não quer. Às vezes o seu sentimento vai ser não e a sua cabeça vai ser não. Você ia estar nesse lugar ou você ia fazer isso totalmente aí corrompida por qualquer outra verdade, qualquer outra consciência que não era sua. Não faça. A resposta é clara. É clara, é límpida. É alva como a neve. E aí você já sabe que direção tomar. Faça o seu compromisso com a verdade hoje. Quantas vezes você aceitou, inclusive coisas dentro de um relacionamento, porque você não tinha um compromisso com a verdade? Quantas coisas você aceitou dentro do seu trabalho porque você não tinha um compromisso com a verdade e você ficou calado e você ficou quieto? Por que você pode ser corrompido aí e a verdade e o que está do lado de fora pode dominar sobre a sua verdade e a verdade real pode ser escondida? Quantas vezes você escondeu a sua verdade, você guardou a sua verdade, você não honrou a sua verdade e a sua vida piorou drasticamente? Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai permitir que você, com você, esteja em desconstrução e não construção? Porque todo mundo é sempre mais importante do que você, com você? Essa é a primeira parte. Será que você não ir num compromisso, por exemplo, e escolher ficar em paz do que ir para um lugar que talvez te faça mais mal do que bem,
Por que que você não ficou? Por que que você não falou o que você queria de verdade? Eu quero falar uma coisa para vocês que eu escuto muito aqui de homens dentro de relacionamentos que eles falam: a minha mulher não falou o que ela queria de verdade. O quanto você já engoliu de suas verdades? O quanto? Por que é que você não honrou a sua verdade? A sua integridade física, mental, espiritual e emocional. O quanto você ainda acredita que você consegue continuar fazendo isso? Será que a falta do compromisso com a verdade não é um veneno que você toma todos os dias porque você sente? Você sabe quais são os hormônios que correm no seu corpo e o quanto você se sente mal todas as vezes que você deixa de honrar quem você é, a sua verdade interna. Por que que você não está fazendo isso? Você sabia que quando você faz isso, e quando eu descobri esse compromisso com a verdade, para mim fez muito sentido em todas as vezes que eu falto com a verdade comigo mesmo, é como se eu estivesse expulsando a consciência crística que me mostra o caminho para ter mais vida. Todas as vezes que eu desonro meu compromisso com a verdade, eu perco o meu caminho para ter mais vida. Porque a verdade é o caminho que leva você a ter mais vida. Essa é a verdade que você deveria estar escutando há muito tempo. Essa é a única verdade, a verdade do que você tem do lado de dentro. Essa é a maior verdade. E você tenha certeza que essa verdade que você vai escutar, eu vou repetir. Nada do que você tem registrado dentro de você vai conseguir ultrapassar, porque é como se você se conectasse profundamente com o Espírito Divino do lado de dentro, que te conta o melhor caminho para você ter mais vida. Então, os seus traumas, os seus paradigmas, os seus padrões, os seus hábitos destrutivos, eles não vão conseguir aflorar quando você está fazendo isso. Eu não vou explicar de forma neurocientífica aqui para vocês como isso acontece. Porque talvez seja até chato, gente. Sério, tá? Apenas acreditem nisso. Eu estou trazendo parte de conhecimento filosófico, parte de conhecimento teológico e científico para que você encontre a verdade que está dentro de você, acessando algo muito maior. Algo muito maior, que vai te levar para caminhos muito maiores. Espera aí, como é que eu posso ser um pouquinho mais eu? Como é que eu posso escutar essa sabedoria, essa luz que habita dentro de mim, que joga luz no caminho que eu preciso estar, que ilumina a direção para a qual eu devo ir? Fazendo um compromisso com a verdade. Com essa consciência que vai iluminar cada passo para você não praticar e não vivenciar e não experienciar a violência que você tem feito com você. Por que que todo mundo é mais importante? Por que que tudo para todo mundo e para as condições podem ser feitas e você viver em frangalhos emocionais, às vezes frangalhos físicos? Por quê? Por que que você não pode, num belo dia, simplesmente escolher e tomar sol do que tá com pessoas, só por estar com aquelas pessoas, só porque é um compromisso que você assumiu e que naquela hora que você assumiu, depois que talvez você tenha escutado esse episódio, você descobriu que você não quer,
que você sai do encontro com aquelas pessoas com a energia baixíssima, morrendo de sono, às vezes fica até doente. Você já parou para perceber que acontece isso? O quanto é que quando você também não fala as coisas que você quer e como você gostaria de ter as coisas, em qualquer lugar, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, com os seus amigos, o quanto é quando você não fala o que você realmente quer, você também sofre, embrulha o estômago? Você já viu gente que deixa de falar as coisas e passa literalmente muito mal? Isso é a desonra com a verdade. Faça hoje um compromisso com a verdade. O compromisso com a sua verdade. Pare para ouvir. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo em processo de mentoria e que talvez esse conhecimento também tenha mudado a minha vida de maneira muito profunda. E eu já distribuí e transbordei esse conhecimento para muitas pessoas, inclusive pastores, tá? É uma coisa só. Deus sempre está falando. Ele nunca está em silêncio, mas é você que não fica quieto para escutar. A resposta de tudo o que você quer está no silêncio que você não para. Você pede, fala, e Deus está esperando um momento de você ficar quieto, porque Ele já te respondeu 1 milhão de vezes com a verdade dentro de você. Mas você nunca parou, fechou seus olhos e botou a mão no coração para escutar a grande verdade a respeito de todas as coisas que já habita dentro de você. Deus nunca está em silêncio. Nunca. Ele sempre está falando, mas adivinha só, você também. E aí você nunca ouve a verdade que está dentro de você para parar de praticar a autoviolência. Para parar de estar num lugar onde você nem, tá ali, só remexendo. Por que é que você continua fazendo isso? O episódio de hoje foi não só para mostrar aí para vocês que existe uma ordem relacional para você ter sucesso na vida, não só nos relacionamentos, mas para fazer você entender o quanto a honra, o compromisso com a verdade, e eu te mostrei aonde e como encontrar essa verdade, pode mudar a sua vida para sempre. Faça um compromisso com a verdade. O compromisso com a verdade vai fazer você nunca mais praticar autoviolência com você. Vai fazer você se projetar na vida honrando com felicidade quem você realmente é, na verdade, quem realmente você sempre foi e que talvez muita coisa tenha acontecido na sua vida que foi moldando os seus comportamentos que não é nem quem você é. E você já sabe disso. Você sentiu aqui nas minhas palavras que você não é esses comportamentos. Que talvez você tenha feito eles pelas coisas que você ainda guarda dentro de você, mas que isso não tem nada a ver com quem você é. Faça um compromisso com a verdade. Busque a verdade. E mais uma aqui, passagem bíblica que você pode usar para mudar a sua vida. E as pessoas têm usado aí de uma maneira distorcida, né? Mas busque a verdade. E a verdade vai te libertar. Agora você descobriu exatamente nesse momento o porquê que a verdade vai te libertar. Porque a verdade é o que está dentro de você. A verdade é essa sabedoria que Deus conta para você qual é a verdade do lado de dentro a respeito de quem você é e a respeito do quanto você está se permitindo ser ferido. E conhecereis
a verdade, e a verdade vai te libertar de muito sofrimento, de muita dor, de muita sensação embrulhada no estômago, de muito pensamento circular que contamina a sua mente de tanta coisa. Meu Deus, Glauce, passa cada coisa. Porque você não está ouvindo a sua verdade. Eu quero finalizar esse episódio falando para você. Faça, para mudar a sua vida da água para o vinho, um compromisso com a verdade. Porque essa verdade que é ouvir o Espírito, a luz que habita dentro de você, vai levar você para um lugar onde você nunca imaginou. De felicidade, de contentamento, de crescimento, de expansão de consciência, como você nunca achou que fosse possível acontecer. Talvez você entre na contramão do mundo, tá? Porque o mundo que ouve o lado de fora sempre vai seguir as regras aí do lado de fora. Mas você, quando começar a ouvir o lado de dentro, vai ter felicidade exponencial. Porque a verdade é o caminho para você encontrar e ter mais vida na sua vida.